Bem-vindo cada um de vocês nesse lugar, casa de Deus, casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Sua Bíblia deve ser aberta lá em Josué capítulo 4, quando vamos ministrar a palavra do Senhor. Josué capítulo 4. O tema dessa ministração é voltando para buscar pedras. Você pensa que é moleza? A proposta é voltar para buscar as pedras. Os pré-adolescentes e adolescentes estão saindo, eles têm um tempo especial na ministração da palavra com a linguagem deles lá em cima. E nós vamos continuar orando pelos líderes, para aqueles que ministram a esses meninos, para a glória do Senhor. Voltando para buscar pedras. Josué capítulo 4, de 5 a 7. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim o texto. Deixa eu começar no 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Diga amém? Que o Senhor fale no seu coração através dessa palavra do Senhor. Queridos, as pedras são importantes nas nossas estradas. As pedras são importantes no nosso dia a dia, nas nossas construções. As pedras são um problema em nossos sapatos. Uma pedrinha no sapato. Né? Um negócio assim na bota, aquela bota de inverno, com todos aqueles nós que tem que dar, aqueles 20 feticlés, não sei para que tantos, você descobre no final que tem uma pedrinha lá dentro, irmãos, é um negócio terrível. Mas as pedras podem ser, e são aqui, simbólicas. Mas as pedras também servem de fantasia. Eu descobri nesses dias que as pedras também servem de fantasia, podem ser fantasiosas. Eu lembro da minha avó dizendo que na grande pedra que tinha lá, perto da fazenda dela, tinha muitos diamantes. Mas poucas pessoas tinham conseguido encontrá-los. Por quê? Porque ele até visto de longe, chegava perto, mas quando chegava perto, aquele grande diamante se transformava numa galinha ou num animal e fugia. O diamante escolhia por quem ele queria ser encontrado. O emprego te escolheu, não foi você que não sabia se nem uma coisa nem outra, mas era mais ou menos isso. Então a fantasia, e ela contava as histórias, a gente ficava assim, ouvindo as histórias dos diamantes que se chamavam galinha, que fugiam dos caçadores de diamantes. Era um negócio interessante. Mas não é só minha avó que fantasiava com diamante. Aí aquela senhora J.K. Rowling coloca o Harry Potter dentro, em busca da pedra filosofal. E a pedra filosofal, famosíssima, não foi ela que inventou, já era uma lenda que corria pelo mundo. Então, desde o alquimista Harry Potter até outras lendas, como, por exemplo, o mistério do testamento de Nicholas Flamel. O cara conseguiu construir a pedra filosofal, mas ele morre antes de usá-la e deixa o testamento para um sobrinho, que ele teria que reconstruir a pedra filosofal, e aí a vida não seria como era, um negócio fantástico. Mas de todas essas fantasias de alquimista, a que me chama a atenção é exatamente uma história que eu já li há muito tempo, tentei relembrá-la nesses dias, o louco e a pedra filosofal. Nessa fábula, o louco, entorpecido pelas histórias da avó dele, que ele acreditou em todas, pelas histórias da J.K. Rowling, que ele acreditou em todas, ele sai estrada fora em busca da pedra filosofal. Só que a pedra filosofal não era assim. Uma pedra comum, com poderes mágicos, com poderes especiais. E aí, ele tinha como objetivo na vida dele encontrar a
pedra filosofal, que depois que ele encontrasse mudaria tudo. Ele começaria a ajudar as pessoas, ele ficaria rico, ele seria inteligente, ele seria... Sabe aquilo que você fica adiando até que aconteça uma mágica na sua vida? Mesma coisa. Ficava o sujeito em busca da pedra filosofal. Depois que acontecer, pastor, depois que chegar, depois do meu emprego, pastor, depois do meu emprego, olha, você pode saber que, pastor, depois... Estávamos lá em Toronto e aí alguém disse, sabe fulano de tal? Sabe aquela bênção que ele pedia? Depois se conquistou, pastor. Nunca mais ouvi. Isso é rotina. Pastores têm muitas histórias desse tipo. Lado a lado, lutando, brigando por alguma coisa. Aí depois se conquista e tchau. O louco em busca da pedra filosofal, ia todo desgrenhado, todo amarrotado, todo suado, todo doente já na busca, e ele tinha uma técnica. Ele abaixava, pegava a pedra, batia num cinto de couro que ele trazia com uma fivela de cobre, de ferro, e aí ele desprezava, porque não era a pedra filosofal, mas ele ia para a beira dos rios e mudava de lado, e ele ia, e pegava pedra e testava e jogava fora. E a vida foi passando, e ele esperando chegar aquela grande oportunidade, porque depois daquele dia a vida dele seria maravilhosa, ele seria quem ele achava que tinha que ser, mas o tempo foi passando, e ele foi fazendo o que fazia sempre, e aí a gente vai acostumando, e aí ele só pegava pedra, batia no cinto, jogava para lá, pegava pedra, batia no cinto, jogava para lá. No fim de uma tarde, de muita travessia de rio, de muitos lugares que ele passou, ele olha para o cinto e ele estava dourado, brilhando. Era de ouro, o ouro mais puro, o ouro mais fino. E aí, ao invés de olhar com gratidão, ele olha horrorizado, com muita tristeza, com muita decepção. Onde foi que eu, o louco, encontrei e perdi a pedra filosofal? E agora, mais desesperançoso, mais angustiado, ele volta para a estrada sem saber se foi desse lado do rio, daquele lado do rio, se foi nessa estrada, naquela outra estrada que ele havia conquistado e perdido aquilo que ele tanto desejou. Bom, é o resumo de uma história que eu não consegui encontrá-la na íntegra, mas é mais ou menos isso. Mas a pergunta é possível transformar pedra em ouro? Será que eu posso realmente, alguma etapa da minha vida, começar a ver as coisas comuns serem maravilhosas? Queridos, segundo o texto sagrado, entre aspas, sim, o Senhor propõe aos líderes de Israel que pegassem pedras no meio do leito do rio Jordão. Ele os faz parar no meio do rio. E é uma cena que eu não sei se vocês conseguem imaginar. Imagina o Rio Jordão fosse só essa parte preta do templo, mas era uma época de cheia, então toda a área do templo era agora o rio, porque estava cheio. Então o Senhor manda que Josué ordene aos levitas, aos sacerdotes que venham carregando a arca da aliança e entrem na água. Quando eles entraram na água do lado de cá, as águas foram se abrindo, foi fazendo uma montanha de água aqui do lado deles, e aí foi tudo secando, e os sacerdotes pararam então no meio do rio, e o povo termina de atravessar, e eram 2 milhões de pessoas, porque eram 600 homens de pé, e maiores, se cada um deles tem a sua esposa, cada um deles tem 2 filhos, fora os mais velhos, que não serviam mais para a guerra, e os menores, que não eram contados, em média 2 milhões e 500 mil pessoas, atravessaram o Jordão e foram para o outro lado. Então o Senhor dá essa ordem para voltarem, um de cada tribo, e pegarem 12 pedras, para que fossem para eles como um memorial no futuro. Então, segundo o texto sagrado, queridos, nesse dia de transbordamento, e eu acho interessante a hora que Deus faz parar. Esse momento aqui é um momento de crise, é um momento que pode ser comparado às nossas vidas com o meio da tempestade. Durante o momento mais tenso, para tudo, baixa para pegar pedra. Para tudo e pega pedra. Essas pedras podem ser transformadas em ouro, podem ser transformadas em marcas preciosas na vida da sua família.
um legado para os seus filhos, um legado no coração dos seus filhos, quando as respostas vierem, e elas virão. Muitas perguntas, quando as perguntas vierem, as respostas têm que vir, e elas têm que vir de maneira sólida. E as perguntas virão em montão. E o Senhor então diz assim, elas servirão de sinal para você. No futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Dessa história, eu quero destacar alguns elementos que também, de alguma forma, fazem parte do nosso dia a dia. E desses elementos, um são as águas turbulentas, o outro é o povo, que simboliza você e eu quero, para ficar fácil, para a história não ficar muito pesada, muito turbulenta, vamos chamar Josué para representar o povo, né? E vamos pensar na Arca da Aliança. Bom, primeiro elemento é a água turbulenta, água que vai crescendo, paredes quase intransponíveis. Ela fala de lutas aparentemente intransponíveis que se sucedem na vida da gente. Se não é um inverno tão pesado, é o calor insuportável. Se não é uma coisa, é outra, mas elas vão se sucedendo. E aí, não eram as primeiras águas que ele tiveram que enfrentar. O povo de Israel já tinha enfrentado outras águas turbulentas, fortes, difíceis. Eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. As águas que faziam ficar para trás, a escravidão, o Egito, o senhorio de Faraó. E isso simboliza, queridos, o mundo, o pecado e Satanás. Precisa ser deixado para trás, e não vão ser deixados para trás se a mão poderosa do Senhor não agir na vida de um homem e de uma mulher, de uma pessoa. Não existe outra maneira de ser livre de Satanás, livre do pecado, livre do mundo, se não houver uma ação de Deus na sua vida, na vida de um ser humano. E tem uma ordem específica: nunca mais voltem ao Egito. É proibido voltar ao Egito. É proibido desejar o estilo de vida do Egito. Essas foram as primeiras grandes águas que eles atravessaram. E aí, passado aquele grande problemão, passado o Mar Vermelho, ora, puxa vida, daqui para frente, tudo zen. Encontramos a pedra filosofal, vai ser mole daqui para frente. Aquela reclamação do personagem da peça semana passada, né? Quando na vida de José foi sucedendo águas turbulentas atrás de águas turbulentas, e ele para e quer rasgar o script. Está errado isso. Olha quantas vezes, olha quantas entrevistas, e você vai de novo ser empurrada para a próxima. Olha, isso não está certo. Deus age a favor do seu povo. Coitado desse menino. O cara queria mudar o script do que Deus tinha escrito a favor da vida de José. E aí o povo de Israel, de alguma forma, isso é comum em nós, de alguma forma começa a desejar, começa a reclamar. Agora nós queremos a bonança, porque já passamos pelas águas turbulentas. Mas agora esse povo está atravessando o deserto, andando pelo deserto, e já não tinha água potável, daqui a pouco não tinha água nenhuma. Mas eles olham adiante e enxergam um oásis, uma pequena fonte caindo numa pequena lagoinha, e eles ficaram malucos, saíram correndo todo mundo, e de boca naquela água, mas eram águas amargas, águas envenenadas, águas ruins. E eles começaram agora a reclamar com o Senhor. Eles estavam num lugar chamado Mara, e o nome tem a ver com o sabor das águas, águas amargas, queridos. E eles clamaram então ao Senhor, que havia aberto o Mar Vermelho. Ele providenciou um novo milagre, as águas se tornaram potáveis. Mas não foi a última água que eles tiveram que enfrentar, porque agora eles estão para atravessar águas turbulentas, águas que estão transbordando ali no Rio Jordão. E o Senhor, então, dá direcionamento para eles. Em cada circunstância, em cada problema, Deus tem uma direção diferente para você e para mim. Importa ouvir
o Senhor. E agora o Senhor manda que os sacerdotes entrem na água, que os sacerdotes entrem na água carregando de maneira adequada a arca da aliança do Senhor. E então aquele povo começa a atravessar, e passaram ali todo aquele povo atravessando um rio que para, e a água vai se acumulando e se acumulando. Eles viam à medida que iam passando, a água se acumulando, eles atravessando ali uma grande nação que a cada dia se tornava mais poderosa por causa da presença de Deus que fazia os inimigos tremerem. Sabe o que se aprende nesse detalhe aqui? O que podemos aprender, entre outras coisas, é que as águas sempre estarão em nossa frente. Salgadas como a do mar, amargas como a do meio do deserto, ou avolumando-se como agora no Rio Jordão, elas estarão ali, querido, salgada, amarga, exagerada, ameaçadora, e elas simbolizam os desafios da vida. Eles não vão cessar. Depende de para onde que nós estamos olhando, como que nós estamos lidando com esses problemas para que as coisas aconteçam em nossa vida de maneira que agradem a Deus. Desafios sempre estarão diante de nós. Então precisamos, sabendo que esse elemento é indispensável à vida de um ser humano, eu preciso de perguntar para você e para mim mesmo, com quem que eu encaro os transbordamentos de água da minha vida? Porque eles sempre estarão lá. Com quem que eu vou encará-los? O que eu vou ter de subsídio para encarar o transbordamento de água da minha vida e para buscar o segundo elemento chave no texto sagrado, que é o povo? E aí eu já falei para vocês, para ficar fácil essa conversa, vamos chamar Josué, representando o povo. Porque na realidade, não era só Josué e Calebe que eram fiéis no meio daquele povo. Lembra de Elias? O Senhor disse para ele: Elias, para com isso. Você é metido a o moço que ora, o moço que busca a Deus. Não é só você não. 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Você eu usei de maneira que todo mundo viu. Você eu usei e ficou famoso no meio da turma, mas não foi por sua causa especificamente. Elias, 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. O texto fala de Josué e de Calebe, 2 homens que se colocam diante do Senhor e que são referência, mas eu sei que entre os meninos que eles discipularam, naqueles 40 anos no deserto, muitos levaram, muitos sustentaram aquela obra ali. Mas olha para Josué, grande líder, aquele que um dia diria em cima de uma pedra simbólica: escolham a quem vocês vão servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24. O que faz Josué e Calebe e esses outros líderes que eu citei, que mantiveram aquelas tribos dispersas, aqueles ex-escravos, agora como nação, durante pelo menos 100 e poucos anos, 150, 200 anos, eles se mantiveram ainda bem organizados. O que faz? O que faz deles referência para nós? O que faz deles referência para nós, queridos, é que eles valorizaram as pedras. Eles primeiro pegaram as pedras e depois valorizavam as pedras que pegaram, que o Senhor ordenou que pegassem. Quem era Josué? Josué era o sucessor de Moisés. Suceder Moisés era um negócio difícil, irmãos. O grande líder de Deus, o homem que falava com Deus face a face. O homem a quem Deus entrega das próprias mãos para as mãos dele tábuas com os 10 mandamentos. Homem que ordenara, que fizera o mar vermelho se abrir. Um homem que tinha uma intimidade com Deus, que traz à existência o maior manual de saúde profilática, o maior manual que serviu depois para ser base para a constituição de todos os países e é até hoje maior base de constituição, de relacionamento, de vida política, social. E esse homem, então, quem é que iria sucedê-lo? Josué o sucedeu, com louvor. E aí, o que acontece? Num momento tão difícil na história da nação,
poucos dias após a sua nomeação, ele depara com essa historinha dessas águas se movendo, do rio transbordando diante dele, e ele tem que conduzir o povo para dentro de um território hostil, difícil, que há 40 anos atrás, eles literalmente amarelaram e não entraram naquela terra. Eles tinham que entrar, conquistar, dividir, dominar. Tarefa assustadora, grande demais para qualquer um deles, para qualquer um de nós, mas ele foi muito bem sucedido por algumas razões importantes, algumas pedras que ele guardou para si. Eu quero citar 3 que tornaram as suas pedras fundamentais, não filosofais, pedras fundamentais. Primeira coisa, ele tinha fome da presença de Deus. Isso era uma pedra, isso era uma sustentação para a vida de Josué. Encontramos lá no texto de Êxodo 33, Josué acompanhava Moisés. Moisés, depois de um tempo, eles construíram o tabernáculo, e Moisés entrava no tabernáculo, ouvia o Senhor, saía e falava ao povo. Entrava, saía, falava ao povo. Um dia, Josué teve a oportunidade de entrar, não queria sair, não tinha pressa de sair da presença do Senhor. E essa é uma pedra fundamental na vida de Josué, que fez com que ele tivesse condição, na época das águas turbulentas, dos problemas que enfrentaria como líder, ele prevaleceu. Segunda pedra fundamental na vida de Josué é que ele tinha um compromisso de obedecer a Deus. Ele sabia que obedecer a Deus era mais do que ser ao 8º dia circuncidado como um filho de Abraão. Obedecer a Deus era muito mais do que cumprir o ritual do sábado que eles estavam aprendendo ali no deserto. Ele tinha um compromisso de obedecer a Deus. E é na hora da crise é que esse compromisso se mostra verdadeiro ou não. E 40 anos antes, o texto narra lá em Números 13 até Números 14, Moisés manda 12 espias entrar na terra prometida, na terra de Canaã, para espiá-la, para mapeá-la, para que voltando, estabelecessem um plano de combate para invadir a terra. E lá foram 12 espias. E todos eles voltaram dizendo a verdade. A terra mana leite e mel. Olha esse cacho de uva que nós trouxemos de 2, porque o negócio é bom demais. Ponto. Até aqui, tudo certinho. Corações obedientes e desobedientes tinham o mesmo discurso. Mas daqui a pouco, exatamente essa capacidade de obedecer, esse compromisso de obedecer, apesar da circunstância, se define com 2 caminhos. Porque 10 deles disseram assim, só que Deus está ruim da cabeça. É impossível qualquer um de nós entrar lá e fazer qualquer coisa. Não escutem a Deus, porque Deus não tem noção do desafio que é brigar com tanto de gigante que tem lá, cidades fortificadas. Não faz o menor sentido, são loucos. Moisés, os líderes que nos trouxeram até aqui, nós que nos submetemos, porque não tem condição de entrar naquela terra. Josué e Caleb, do lado de cá, disseram, o Senhor nos trouxe até aqui. O que ele disse é verdade. A terra mana leite e mel. Entremos e conquistemos-la. Queridos, e essa postura de Josué e Caleb faz dele esse sujeito que pode seguir adiante. E a última coisa que eu quero citar de Josué é que ele se submeteu a Moisés. Eles se submeteram até ali, naqueles 2 anos, lá do Egito até Cades Barneia, quando eles chegaram e tiveram essa situação terrível, que dividiu a vida deles, porque eles entrariam naquela terra, querido, e conquistariam aquela terra, porque para Deus, e aí volta para cada um de nós temos nossos critérios de maturidade. E nos critérios de maturidade, nós
talvez sejamos, em tese, mais maduros do que muitos, porque somos adultos, os meninos já cresceram, a vida aconteceu, e aí tem um ali começando o emprego agora, eu já acabei algumas carreiras, tem outro lá com uma menininha que não sabe falar papai ainda, logo, no entanto, para Deus, 2 anos depois, aquela nação estava madura para entrar e conquistar a terra. Eles não acreditaram neles, mas Deus os trouxe até ali para que conquistassem. E Deus é um Deus, queridos, que o sim é sim e o não é não. E aquele Deus disse, entrem e conquistem a terra. Eles disseram não, não entraremos. E aí, queridos, eles voltam para o deserto, e aí eles vão ficar 38 anos rodando no mesmo lugar, até eles entenderem que o que Deus tinha que fazer já tinha feito. Agora, o problema é no coração deles, ficaram ali rodando 38 anos. Só que no terceiro dia de rodar, eles pararam, deu uma crise de sobriedade e falou, peraí. É melhor entrar lá e ver o que vai dar do que ficar aqui rodando. Aí eles quiseram voltar. Sabe o que aconteceu? Levaram uma baita surra dos gigantes da terra, realmente. Porque Deus já não estava com eles. O tempo de Deus, a hora de Deus, nós temos que estar disponíveis a obedecer exatamente assim. Porque senão, é na dúvida, senão é no mais ou menos, e Deus não opera dessa maneira. E aí, eles tiveram realmente que voltar e ficar mais 38 anos, até completar um tempo horrível, de toda aquela liderança madura, todos de 20 anos para cima morreram no deserto. E aí a nova turminha foi que entrou para conquistar. Então cuidado na avaliação de quem que é maduro, quem que não é maduro, porque quando Deus dá uma ordem, está na hora. Se Deus mandou, está pronto. Se Deus te mandou, acredita. Se não acredita em você mesmo, acredite na ordem do Senhor. Fala, Deus se vira. O Senhor é Deus. Entra na terra e deixa Ele te usar. Tá bom, querido? Josué submete a Moisés durante todo esse tempo. Todos os anos da liderança de Moisés, Josué se submeteu. Ele era um homem que não se envergonhava de ser chamado de auxiliar de Moisés, de ser confrontado por ele, de ser discipulado por ele. Ele aceitou o discipulado. Ele nem sabia se seria líder um dia, não era essa a questão. Ele queria ser treinado, queria ser treinado pelo Senhor. E isso era uma pedra fundamental que nós temos que desenvolver. Pedra fundamental de submissão mútua. E ela não é fácil, querido, ela é pesada de carregar. A igreja, no entanto, precisa de valorizar essa pedra. Eu te pergunto, você que é líder do pequeno grupo, líder de um ministério, quer seja lá atrás escondidinho, ou aqui na frente com o microfone perto de você, você é só o cara que fala na sexta-feira, usando o líder de pequeno grupo como modelo, ou você é um líder realmente desse grupo? O sujeito que fala na sexta-feira para você é só o cara que fala na sexta-feira e você acha que falaria melhor do que ele, ou é alguém a quem você se submete? Porque se tem uma coisa que Josué falava, fazia melhor do que Moisés, era falar, queridos. Moisés falava com muita dificuldade. Josué falava com muita facilidade. Se o critério fosse esse, talvez você tenha razão. Aquele líder meu lá fala meio embolado, meio desembolado, meio assim, meio assado. Mas não é essa a questão é o quanto você se submete. Porque foi essa a pedra de Josué. Foi isso que Josué teve como valor para si. Me lembrei, enquanto pensava nisso, de um moço que nós conhecemos. Ele dizia o seguinte: pastor para mim é fulano de tal. Vivíamos numa cidade, 3 cidades juntas, 500 mil habitantes, devíamos ter ali pelo menos 600 pastores. 600 pastores. Ele conhecia todos. Nenhum servia para ele. Pastor para mim é fulano de tal. E o pastor fulano de tal era um grandão que ele conhecia a 300 quilômetros de distância, ocupado lá com 1000 afazeres. Não sei se lembrasse do nome dele ia lembrar, trazer um rosto ao nome. Não é isso que interessa. O que interessa é que aquele moço na prática não submetia a ninguém. Ninguém servia para ele. O tempo passou, o casamento dele acabou,
E ele, na casa de uma amante, se matou há poucos meses atrás. E uma coisa que marcou a nossa região, marcou a nossa cidade. Ah, pastor, foi por isso que aconteceu? Não, querido, estou dizendo que era assim que ele era e aconteceu assim no final. A importância que faz de Josué um líder como era, é que ele antes se submeteu e continuou se submetendo ao Senhor. Por outro lado, deixa-me perguntar para você que lidera o grupo. Você lidera o grupo ou só fala na sexta-feira? Só repete o papelzinho que o pastor mandou por e-mail para você? Você lidera o seu grupo realmente? Como Moisés, que queria treinar Josué, que insistiu em tê-lo perto, que chamava a atenção dele, chamou a atenção dele várias vezes. Como é que é isso, queridos? Você é aquele que Deus vai usar para que a obra prossiga ou vai parar em você quando você largar para lá? Como é que é isso? Bom, o primeiro elemento então são as águas. O segundo elemento é o povo, você e eu. Mas, sobretudo, o principal elemento dessa história é a Arca do Senhor. A Arca da Aliança. Era um caixote de madeira revestido de ouro. Ele tinha ali 100 quilos em média. Ele tinha 1,23 m de largura, 74 centímetros de altura, 74 de largura. Opa, deixa eu baixar aqui, 74 de largura, mais ou menos. Era um caixote muito pesado por causa do ouro e da madeira preciosa do qual ele era feito. Ele era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era essa presença que abrira o Mar Vermelho, essa presença que transformara o sabor e a propriedade das águas de Mara em água doce, potável, saborosa, saudável. Era essa presença que derrotara o exército dos egípcios e aí depois o exército dos amalequitas no meio do caminho e que agora abre o mar, abre o Rio Jordão diante deles, querido. Essa presença fez aquele insignificante povo nômade no deserto, uma grande nação, que as nações em volta estavam tremendo de medo. Leia a história de Raabe, o quanto que ela tremia de medo e representou os povos em volta que tremiam de medo. A Arca da Aliança simbolizava a presença do Deus vivo ali naquele lugar. Lembra que o chamado desde Abraão não foi para ter um filho na velhice, nem conquistar uma terra, foi andar com Deus. Vem, anda na minha presença e ser perfeito. Quem é esse Deus que chamou Abraão? Quem é esse Deus que anda no meio do povo? Que presença é essa? Que presença é essa que passeia no meio do seu povo? Porque o Deus a quem eles oravam lá no deserto é o mesmo Deus que você ora aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nos últimos 5.000 anos, a partir dessa turma, Deus tem se manifestado, se revelado, até que se manifesta plenamente, perfeitamente, na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, o grande amor revelado através de Jesus, através da cruz do Calvário. Nós estamos tentando conhecê-lo, mas ele nos conhece muito bem. Ele passeia em nosso meio. Ele se apresenta a Moisés como Yahvé. Ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Eu sou aquele que não muda, aquele que nunca muda. Ele também se apresenta no deserto, no Velho Testamento, como Elohim. E esse nome é muito significativo, porque ele fala da grandeza da soberania de Deus. Elohim não é um nome, é um título. Elohim fala daquele que é soberano, soberano em paz, soberano nas batalhas, soberano em poder, soberano em verdade. Ele é soberano, querido, uma soberania suprema. Ele é aquele que, essa expressão soberano, essa expressão Elohim, vai ser repetida 2.000 vezes no Velho Testamento por isso, porque ele é soberano em amor, em graça, em justiça, em verdade, soberano em proteção, soberano, ele é soberano. Mas daqui a pouco, caminhar com alguém que tem esse nome e esse título. O nome Elohim, ele tem uma característica especial, maravilhosa, porque é um nome no plural. É um nome no plural e ele já aponta ali no deserto para a presença do Espírito Santo.
e a presença do Filho de Deus. Aquele que disse lá no Gênesis, Elohim disse lá no Gênesis, façamos o homem à imagem e semelhança. Ele está presente no deserto, através de um pão vivo que descia do céu, do pão que descia no céu, o maná descia para alimentá-los todos os dias, através da água que era apresentada a eles a cada vez que tinham sede, através daquela pedra que Moisés não podia bater, ele tinha que falar a ela, como que invocando, orando, porque sairia água pura que descendentaria a sede daquela nação. Elohim mostra essa presença e aponta para a gente, para uma outra água turbulenta que os discípulos viveram, passaram lá no Novo Testamento, lá no texto de Mateus capítulo 8. É muito interessante essa história, porque com essa característica maravilhosa do nome Elohim, o nome no plural, esse nome tremendo, o mesmo Deus presente no deserto, é o Deus que os discípulos 2000 anos depois não sabiam o que estavam seguindo. O povo no deserto não conhecia esse Deus ainda, estava conhecendo. Os discípulos seguiam Jesus sem saber quem ele era de verdade. Um profeta, um sábio judeu com poderes de curar alguns enfermos, com poder de fazer algumas coisas, mas eles entram no barco e vão atravessar para o outro lado. No meio do caminho, no meio do mar, uma grande tempestade, águas turbulentas. E aquele barco iria naufragar, eles iam morrer afogados. Eles tinham muitas histórias de tempestades, de passageiros, de pescadores experimentados morrendo afogados, e eles estavam malucos de medo, queridos. Sabe onde estava Jesus, segundo o texto de Mateus 8? Dormindo. Eu não sei quanta almofada que tinha lá, aquele barco para lá e para cá, mas o texto fala que ele estava dormindo. A pergunta é, quem estaria quieto? Quem estaria sem estresse, sem ansiedade, sem crise, no meio da tempestade, no meio de águas turbulentas? Que tipo de homem que pode dormir enquanto o bote balança e vai se perder nas ondas? A reação natural de qualquer um de nós, a reação natural daqueles homens era tirar água e jogar fora, tirar água e jogar fora, como se adiantasse alguma coisa. Mas nós temos a ansiedade de fazer alguma coisa, né? A ansiedade nos faz nos mover, e eles faziam alguma coisa, mas não adiantaria nada. Ele estava dormindo. E a pergunta é essa, quem é esse? Quem é esse? A resposta, queridos, é que ele era o unigênito Filho de Deus. É aquele que criou os mares, que criou os ventos, que sabe que a que temperatura vai nevar, ou vai tumultuar, ou vai gerar tempestade. Ele que fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, querido. Que tipo de homem é esse? Divino, feito homem, que ordena os ventos, que ordena os mares, e eles obedecem. É por causa dos ventos fortes e das águas turbulentas que precisamos de pedras que nos fundamentem. É por causa disso. Uma das maiores tempestades que temos hoje em volta da gente é a relação dos pais com os filhos. Foi isso que o texto sagrado fala com Josué. Josué, os meninos vão crescer e vão perguntar: que pedras são essas? Por que a gente está aqui nesse deserto? Do Canadá, voltando para o Brasil, deserto, irmão, todo lugar é deserto. Todo lugar tem deserto, todo lugar tem água amarga, todo lugar tem problema, todo lugar vai ter água turbulenta. Eles vão perguntar: pai, por quê? Mãe, por quê? Para quê? O que é isso? O que significa isso? Então Deus disse para eles: olha, vocês precisam disso. Vocês precisam disso. Helena Tanuri, nesses dias eu vi uma entrevista com ela e perguntou: é mais fácil ser crente hoje, na época que você era jovem, ou na época dos jovens de hoje? E ela disse que sempre é difícil, e é verdade, sempre tem as tempestades, né, e as águas turbulentas, mas
Ela dizia: hoje talvez seja mais difícil por um motivo. No nosso tempo, no meu tempo, dizia ela, o que meu pai dizia e que era um problema para mim, o pai do meu colega dizia, o pastor dizia na igreja, a sociedade dizia também. Certo e errado era mais claro. Hoje, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, a mãe do colega diz outra, a igreja diz outra, o governo diz outra, a TV diz 1001 coisas, aquilo que desejam vender no momento é travestido de uma coisa maravilhosa e é dito de outra forma também, e de todo jeito, maquiado, vem uma frase: qualquer escolha que você fizer é bom, afinal de contas você merece ser feliz. Você vai ser feliz? Faça isso, você vai se dar bem, querido. São águas turbulentas, tanto para os adolescentes quanto para os pais dos adolescentes. Lembra que eu falei semana atrasada, às vezes, querido, nós pisamos em ovos demais com os meninos, e quem pisa em ovos não tem chão firme para pisar. Eles precisam pisar em pedras firmes. Preste atenção. Nós precisamos de pedras. Quem é esse que até o vento mais lhe obedece? Nós precisamos de pedras fundamentais. Eu gostaria de trazer para você de novo aquelas 5 pedras que eu citei semana passada. Eram 5, porém, eu quero reforçar para você esses 5 motivos, usando Josué como modelo para nós, porque os meninos vão perguntar, eles vão comparar, eles precisam de respostas. Por mais que pareça que as pedras são um peso para carregar, as pedras são fundamentais para você e para eles. Nossos filhos, se nos verem carregando a partir do fruto do Espírito, com alegria, com paz, com fidelidade, essas pedras, com bondade, e até por orgulho, quem sabe, por que não? Afinal de contas, se o Deus Todo-Poderoso deu para você essas pedras, o orgulho não é fruto do Espírito, tá? Eu que estou colocando aqui para vocês. O Senhor soberano nos ordenou, se nossos filhos verem isso em nós, eles terão pedras como resposta. E uma pedra, que Josué responde, ele mostra para os filhos dele, eu, porém, tratarei seriamente o meu pecado. Josué viu como Deus tratou o pecado de Moisés. Pecadinho, bestinha. Ora, Moisés vai lá e fala para a pedra, pedra, gera água. Moisés foi lá, em vez de falar com a pedra, ele pega a vara e fala, pedra, soca a pedra. Foi só isso. Foi só por isso que ele não entrou na terra prometida. Mas que bobagem de Deus, não? Querido, pelo simbolismo, se nós falamos que aquela pedra simbolizava Jesus, e um homem que andou com Deus, um homem maduro, um homem que era o homem mais manso da terra, fazer uma cena daquela, publicamente, foi o bastante. Foi bastante. E Josué, vendo aquilo, começa a pensar, tratarei seriamente o meu pecado. E agora, quando ele atravessa o Jordão, ele encontra Acã, um dos grandes líderes, um homem influente, pegando algumas coisas no meio do povo de Jericó, escondendo. Olha, essa pele aqui, isso aqui é de castor de verdade, esse negócio aqui é canagaguzo puro. E ele guardou aquilo para si, porque o frio que fazia nas madrugadas, ele viu como Deus tratou seriamente o pecado de Acã. Tratarei seriamente o meu pecado. A outra coisa que Josué viu ali é que ele não era dono de coisa alguma. Josué foi um dos últimos a ter um local para morar, irmãos. Primeiro, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, do lado de cá do Jordão. E aí eles atravessam e ele foi o último a ter casa para morar. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era dono de nada. Deus era dono de tudo. Era Deus que os estava entrando na terra prometida. Josué tinha uma outra pedra que você precisa de ter e eu também. A outra pedra era, eu porém não falarei nada que prejudique o meu irmão. Sabe por que eu digo isso? Aplicando Josué. Josué nunca se esqueceu um dia, ainda lá atrás, menino, que Deus manda Moisés convocar a nação, os líderes, 70 líderes. 2 atrasadinhos não chegaram para a reunião. Não vieram. Josué passando por eles lá,
meio ali fazendo um relatório, vocês dois convocados não estavam lá. Mas sabe que à distância, o que aconteceu com eles? Eles profetizavam, tanto quanto Josué vira profetizando lá no arraial, na reunião, junto com Moisés. Ele ficou maluco. Esses caras irresponsáveis não foram na reunião, e quem eles pensam que são? E ele corre, ele fala: Moisés, você não sabe o que eu vi ali? Aqueles dois atrasadinhos. E ele dá o relatório. Moisés chama atenção, seriamente dizendo: larga de ser ciumento, cuida da sua vida. O bom líder não é esse que fica para lá e para cá levando um recadinho, vigiando a vida do outro. Ele não se esqueceu mais disso. Ele começa agora dizendo que não passaria adiante nada que prejudicasse os seus irmãos. E a outra coisa, a penúltima coisa: eu, porém, não me defenderei. Queridos, de novo encontramos Josué lá na frente cometendo um erro. Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Não devia ter feito, não daquela maneira. Mas ele sempre pediu orientação de Deus, olhando para a aparência deles. Mas ele assume, não se defende. Ele sabe que Deus conhece o nosso coração. E por último, Josué aprendeu a não receber glória para si. Você imagina um homem que sai de uma situação de auxiliar e assume a nação e conquista uma terra e deixa aquele povo como deixou, em condição de continuar sendo uma grande nação. Quando Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dando a glória a Deus, que lhes deu condição para aquilo. Ele, o Senhor, conquistará a terra, o Senhor os plantar ali, o Senhor os escolheu, não foi Josué. Ele usou Josué, mas foi Deus que o fez. E Josué sabia disso. Essas 5 sugestões de pedras para carregarmos, queridos. 5 votos. Se nossos filhos perceberem que nós carregamos essas pedras para valer, como disse, com o fruto do Espírito em nós, com alegria, com gozo, com bondade, com perseverança, com paciência, eles vão perguntar, e a resposta não vai ser com palavras, vai ser com as pedras que eles nos virem carregar. Queridos, perguntas precisam de respostas. E o mundo não tem resposta. O mundo relativiza tudo. E o mundo, queridos, não vai dar as respostas que nossos filhos precisam para as perguntas que eles vão fazer. Não vai. E eu quero te convidar a pegar suas pedras. Mais do que isso, edifique-se em uma pedra. Jesus é a pedra angular, é a pedra que faz sentido nos edificarmos sobre ela. E a edificação jamais cairá. Sua casa, sua família jamais vai cair se edificada sobre a rocha, sobre Jesus. Vale a pena, se fosse. Fique de pé comigo. Eu quero te convidar hoje para voltar a buscar as pedras fundamentais. Não as pedras filosofais, não fantasias, não mágicas. Deus não convida você para mágica nenhuma, para andar com Ele. Fundamentos para a sua vida, para o seu futuro, para o futuro da sua família. Que Ele abençoe você. Com essa canção, eu quero te convidar a orar. Senhor, que as pedras possam, as verdadeiras pedras, as pedras que eu preciso sejam guardadas no meu coração, pelo meu coração. Feche seus olhos. Vamos orar.